Vamos ler então a palavra do Senhor nesta manhã. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade, na fé, no amor e na santificação. Vou ler de novo, tá? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade, na fé, no amor e na santificação. Vamos orar? Amado Senhor, nós estamos estudando, Senhor, os pastorais, essas cartas maravilhosas, e essa carta especialmente 1 Timóteo. Senhor, fale conosco. Abençoa muito esse estudo, Senhor, para a nossa igreja ser edificada, na vontade do Senhor para a igreja local. E oramos especialmente por esse texto de hoje, Senhor, que é um texto tão precioso, impressionante, nos faz entender e aplica ao nosso coração, a homens e mulheres, Senhor, especialmente as nossas irmãs, mas também aos homens, para que nós sejamos edificados. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e nós suplicamos que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, no Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Para o seu louvor. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu quero pedir para vocês, irmãos, para nós lermos o contexto que vai do versículo 9 ao versículo 15, que nos apresenta os deveres das mulheres. Nós já falamos até o versículo 14, e hoje nós vamos completar. Eu separei o versículo 15 porque ele traz uma mensagem muito particular, muito assim interessante, importante, para nós meditarmos então, só numa pregação. Mas eu queria ler com vocês então do 9, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade, na fé, no amor e na santificação. Você percebe então, né? Dá para entender melhor o versículo 15, porque tem um porém aqui, né? Então, salvar-se-á, porém, apesar de tudo isso que aconteceu com o casal, especialmente com Adão e Eva, especialmente quando a mulher, ela foi a primeira, como Paulo fala aqui, primeira a pecar, não a única a pecar, mas a primeira a pecar, levando o fruto para Adão, e Adão pecou então. Então, trouxe toda maldição, engano, destruição para tanto a família, como para toda a humanidade. Mas aqui nós temos, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo assim: mas existe a salvação. Esse versículo 15, portanto, é uma mensagem, irmãos, do Evangelho aplicado às mulheres, aplicado às irmãs. Mas não só às irmãs, é claro. Né? Sempre que nós lemos um texto da Sagrada Escritura, nós podemos observar assim que, por exemplo, é aplicado ali mais para um grupo, ou para um grupo, ou para um dos sexos, ou para uma classe na igreja. Mas é claro que se aplica a todos. O que eu vou falar aqui hoje é especialmente a vocês, minhas irmãs. Até mesmo a Mariazinha ali, né? Está chorando. Mas ela já vai ouvindo aí sobre o papel dela como mulher, né? Mas, irmãos, é para todos. É para todos nós que estamos aqui no Senhor Jesus, porque Deus ele tem um propósito realmente para a nossa edificação com cada versículo da palavra do Senhor. Então vamos meditar aqui. Antes eu quero então colocar para vocês onde é que esse texto está incluído. Nós temos estudado o seguinte: o apóstolo Paulo,
ele fala para nós sobre, estava falando para Timóteo sobre dois caminhos que podem ocorrer na igreja. Um caminho mata e outro caminho produz, vivifica e mantém e guarda a igreja. Qual é o caminho que mata? É o caminho das genealogias e das fábulas que Paulo está escrevendo ao Timóteo. Timóteo era o pastor ali da igreja de Éfeso, e então Paulo diz assim, olha, precisamos tomar cuidado com os pregadores das genealogias e das fábulas, que eles estão distorcendo as escrituras, achando-se mestres da lei, quando a lei não é aplicada a eles não entenderam que a lei os condena e que somente o evangelho pode salvá-los e salvar qualquer pessoa. Eles estão se afastando do evangelho, e eles estão criando divisões na igreja, e eles estão enchendo a igreja de ódio e fazendo inclusive que a igreja tenha ódio das pessoas de fora, dizendo assim, olha, quem acredita na nossa pregação é de Deus, quem não acredita mais ou menos assim, digamos, né? É do diabo, e nós odiamos essas pessoas. Então eles estavam criando divisões internas, e eles estavam então dividindo a igreja, e eles estavam matando a evangelização, de maneira que as pessoas já não olhavam mais para os gentios, para os outros grupos, de acordo com o evangelho, porque Jesus disse, ide por toda a terra, independente de quem seja, prega o evangelho a todos, independente de quem seja, a toda criatura, amem a todos, orem por todos. Então eles estavam dividindo a igreja, e eles estavam, irmãos, matando a evangelização, e outra coisa, eles também estavam matando a oração, porque se não existe amor, não existe oração, porque eu não vou orar por quem eu odeio, né? Então, se eu odeio uma pessoa, eu deixo de orar. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, isso aí tem que ser evitado, nós temos que batalhar contra esse tipo de coisa. E como é que nós vamos batalhar com isso? Pelo evangelho, nós temos que pregar o evangelho. Então o apóstolo Paulo diz, aqui no versículo 4 do capítulo 1, não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus que consiste na fé. E aí ele diz assim, ora, este mandamento, Timóteo, que eu estou te dando para que tu, para que advirta essas pessoas, para que elas não ensinem outra doutrina, visa, o versículo 5 do capítulo 1 ainda diz assim, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então, como é que se produz isso? Olha, um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida, o amor que vem daí. Como é que produz isso? Pelo Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da graça. E aí, se Deus me ama, eu amo a Deus, eu passo a amar as pessoas, mesmo que elas pensem diferente de mim. E eu passo, então, a lutar pela unidade da igreja, e a unidade da igreja é em torno de Cristo, e eu passo também a olhar para as pessoas de fora, por mais que elas sejam muito diferentes de mim, com amor. E então eu quero a salvação delas e eu oro por elas. É por isso que no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala, no capítulo 1 ainda, ele dá a si mesmo como exemplo dessa graça de Deus, ele que era um perseguidor da igreja, foi salvo pela graça. Então que mudança extraordinária, né? Ele que era, perdão, ele que era cheio de ódio, ele perseguia a igreja, mas porque ele não entendia, né? Ele não entendia o evangelho, ele não entendia a graça de Deus. Mas quando Deus o chamou pela graça, ele mudou, e ele aqui louva a Deus, e ele então, esse fariseu cheio de ódio, está exortando ao amor e à unidade, agora porque ele foi mudado pelo evangelho. Que mudança, né? Que mudança extraordinária. E no capítulo 2, ele então diz para Timóteo, olha, eu admoesto que se façam orações, súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens. E aí eu destaquei bastante aqui nas exposições desse trecho, o todos, ele enfatiza muito isso, porque as genealogias estavam quebrando o todos, criando nós e os outros, porque é sempre assim, né, irmãos? As ideologias humanas, as filosofias humanas, as ideias humanas, elas criam nós e eles. E elas criam nós no sentimento de que nós somos superiores a eles, nós somos os bons, e eles são terríveis. Mas o Evangelho diz assim, não, Deus veio
para a humanidade, independente dessas classificações humanas tolas, orgulhosas. Portanto, orem por todos os homens e orem por um grupo muito difícil de orar, sempre foi, porque normalmente eles perseguem a igreja, as autoridades. Então, orem pelos reis, orem pelas autoridades, orem porque Deus, isso é agradável a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens, independente de classe, sejam salvos. Porque é um só Deus de todos os homens, e é um só Salvador, Jesus Cristo, para todos os homens, que deve ser anunciado a todos os homens. E eu, Paulo diz, fui chamado para isso, para anunciar esse evangelho, e eu sou doutor dos gentios. Eu que, como quem diz assim, né? Eu que fui um fariseu radical, que odiava gentios e odiava a igreja de Cristo, eu fui constituído doutor dos gentios. Eu fui exatamente enviado. Não existia naquela época divisão mais sensível, dolorosa, raivosa do que a divisão entre judeu e gentio. Eles se odiavam. E aí Paulo diz assim, eu fui enviado exatamente ao gentio, porque o evangelho faz isso, o evangelho quebra barreiras. E então Paulo está dizendo, olha, as genealogias estão dividindo, estão criando ódio na igreja, estão dividindo a igreja, estão fazendo a igreja odiar as pessoas lá de fora. Isso não é evangelho. E está matando a oração, porque aí você não ora mais, você não ora mais nem por seus irmãos, você não ora mais nem pelos de fora, você passa a ficar uma pessoa raivosa, mas o evangelho nos leva a orar. Então Paulo diz, eu quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E aí, irmãos, ele então está falando aqui do culto. Ele está falando como o culto deve ser. Por exemplo, nós estamos aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo é que se nós, porventura, chegamos aqui com raiva de alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de começar a cultuar é pedir perdão a Deus e é perdoar essa pessoa, né? Porque o ódio, a desavença, assim, acaba com o culto, não é culto mais, porque desde que eu adore o Deus da graça, meu coração é preenchido, é inundado do seu amor, da sua misericórdia. Como é que eu vou chegar aqui odiando uma pessoa lá de fora, ou mesmo odiando um que está aqui dentro, né? Deus nos livre disso. Isso não está acontecendo entre nós, graças a Deus, né? Mas eu digo assim, se ocorrer... Então, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho, ele nos une e ele nos faz amar as pessoas lá de fora e orar por elas. Só que ele coloca aqui agora no culto, que o culto, observe que ele fala tudo isso para os homens, mais para os homens do que para as mulheres. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, ele fala para homens e para mulheres. Mas ele, no capítulo 2, ele faz uma divisão. Ele diz assim, ó, essas coisas que eu estou falando aqui, eu estou falando para homens e para mulheres, mas eu estou enfatizando a liderança da igreja. E a liderança da igreja são os homens. E aí, então, a ênfase dele aqui na questão da genealogia e todas essas coisas, portanto, é mais os homens, não é só os homens, é toda a igreja, mas mais os homens, por quê, irmãos? Como os homens eram líderes, e como os homens eles eram aqueles, portanto, que pregavam, que ensinavam, eles que estavam espalhando genealogias, não as mulheres. Então, as mulheres, elas estavam, na verdade, quando você lê a carta a Timóteo, você percebe o seguinte, existia as mulheres piedosas, fiéis, que estavam ali no Evangelho mesmo, ouvindo o Evangelho, e eu disse para vocês, né, na exposição passada, quando Paulo diz aqui que as mulheres aprendem em silêncio, não quer dizer que a mulher não fale, nem que a mulher não ensine. A mulher, o que Paulo está dizendo aqui é o ensino como líder. Como líder, esse ensino é do homem, mas a mulher também tem o seu papel de ensino, em certas situações que eu tratei aqui na exposição passada com os irmãos. Mas, como o papel de ensino é primordialmente do homem na igreja, o apóstolo Paulo diz assim, parem com isso, homens. Preguem o evangelho e orem, porque eles também lideravam a oração na igreja, né? No culto público. Paulo está falando aqui do culto público.
Então ele fala para os homens, aí ele fala para as mulheres, a partir do versículo 9, versículo 15, como as mulheres devem se portar no culto. Aí então ele diz que, em primeiro lugar, ele trata de um pecado mais característico das mulheres, o pecado mais característico dos homens, nesse caso, era a briga teológica. Das mulheres era a beleza, porque as mulheres são mais belas, evidentemente, né? Deus lhes deu esse dom, essa bênção. Então, elas tendem a se enfeitar demais e a querer usar, se elas tiverem recursos, usar coisas caras. Então, Paulo aconselha as mulheres a que a beleza delas, não é que ele esteja proibindo enfeites, não é que ele esteja proibindo essas coisas, mas ele está dizendo que a beleza delas não é isso. A beleza delas é interior. Ele diz no versículo 10, como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. A beleza de uma mulher piedosa são as boas obras, é a vida santa dela. Então, é claro, a mulher vai se enfeitar, a mulher vai cuidar do cabelo, vai cuidar da aparência, isso, nada disso é pecado, irmãos. O Paulo não está falando contra isso, nem contra joias, nada disso, mas está falando assim, isso deve ser feito com moderação, isso não deve ser feito... A mulher, então, quando ela está lá no culto, quando ela vai se preparar para o culto, o que ela deve pensar? Como ela deve se preparar para ir para o culto? Não para se mostrar a mais bonita e para atrair a atenção para si com orgulho, porque aí é que está o pecado, mas ela vai para o culto, se enfeita, se embeleza, mas ela vai para adorar a Deus, ela vai para buscar o Senhor. Então, Paulo diz então aqui que quando ela chega na igreja, ela deve, nessa situação, nesse contexto de liderança, ficar em silêncio. Ela não é que ela nunca fale no culto mesmo, ou ela nunca fale na igreja, mas ali o falar no sentido da liderança. Paulo está então mostrando que Deus, aí ele mostra dois motivos, lembra que nós vimos semana passada, não, na exposição passada. Ele diz assim, versículo 12, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aí ele dá dois motivos. O primeiro motivo, versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, ele diz assim, olha, Deus primeiro criou o Adão, mostrando então a liderança masculina. E aí ele criou a Eva como auxiliadora idônea, apropriada de Adão. E aí nós temos então que Paulo vai para a criação e dizer assim, por que na igreja deve haver liderança masculina? Porque Deus na criação assim estabeleceu o homem como líder, amoroso, cuidadoso com a sua esposa, e a esposa então como auxiliadora, a palavra auxiliadora quer dizer socorrista, tal qual ele, ela é tão ser humano como ele, ela não é menor que ele em nada, ela é ser humano, a imagem e semelhança de Deus, como os animais não eram. Então Deus dá esta mulher ao homem para auxiliá-lo, como auxiliadora apropriada para ele. Então, esse é o primeiro motivo que Paulo dá. O segundo motivo é a queda. Paulo está lendo Gênesis 2 e 3. E ele está seguindo ali Gênesis. Então, no capítulo 2, a mulher é criada, é feita da costela de Adão, e Deus faz o casamento deles, e ela então passa a ser auxiliadora idônea. E no capítulo 3, tem a queda. Paulo está acompanhando isso. E aí ele diz assim, o que aconteceu na queda? Quem foi que tomou a iniciativa na queda? Quem foi o primeiro que comeu o fruto dos dois, do casal? A mulher. Então, Adão, ele diz no versículo 14, não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Ele está dizendo aqui, não é que Adão não pecou, não é que Adão também não foi enganado, e não teve culpa, mas ele está falando de que a mulher liderou ali naquela situação. E quando ela liderou, então, teve a queda. O que Paulo está dizendo então para as irmãs? Olha, minhas irmãs, lembrem que Deus criou primeiro Adão e criou Eva para ser auxiliadora. Então vocês têm uma posição excelente, importantíssima na igreja, que é auxiliar os líderes da igreja. Vocês vão auxiliá-los, vocês são importantíssimas na igreja. Vocês também têm um papel de ensino na igreja, mas que não é como liderança.
E aí ele vai dizer, então, e lembrem também o que aconteceu quando a primeira mulher liderou. Teve problema, teve a queda, ela errou, ela ouviu Satanás. Então Paulo está dizendo o seguinte: não sigam Eva neste erro, não sigam Eva neste erro. É isso que Paulo está dizendo. Não queiram assumir a liderança que o Senhor não lhes concedeu na igreja, porque esta liderança o Senhor deu aos homens. Então é bem claro aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo. Eu estou dizendo tudo isso agora para que vocês possam entender o versículo 15. Por isso que eu fiz essa retrospectiva, né, essa revisão, para que nós possamos entender o versículo 15, porque o versículo 15 ele vai falar agora do papel excelente, mais importante da mulher, que é a família. Tá? Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, vejam, na igreja, a mulher tem um papel importantíssimo. Ela tem um papel também na igreja, mas o papel da igreja que ela tem é por meio daquilo que o Senhor lhe concedeu como dom, como característica feminina, como algo que só elas têm e que os homens não têm, que Deus não lhes deu esse dom. Qual é esse dom característico, irmãos? O dom de engravidar, o dom de gerar filhos. Veja o que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Homem não gera filhos. Homem não engravida. Homem não tem essa capacidade. O homem não foi chamado para isso. O homem, claro, ele também, claro, gera filhos, mas não ele engravidando, né? Mas a mulher não. A mulher, Deus concedeu um dom a ela maravilhoso, excelente, de gerar filhos. Então veja, o que Paulo está colocando aqui é o seguinte, Paulo está dizendo assim, vejam como Deus chama, como Deus cria, como Deus agracia com dons, os dois sexos. Então Deus chamou o homem para a liderança na igreja e Deus chamou as mulheres para aquilo que é apropriado a elas, a gravidez, o cuidado, agora, de acordo o papel delas, de acordo com o que o Senhor as chamou, com o que o Senhor as concedeu em termos de dons. É claro, minhas irmãs, que aqui eu preciso logo dizer para vocês, que aqui o apóstolo Paulo não está dando uma ordem para que todas as mulheres engravidem, tampouco ele está dando uma ordem para que elas tenham uma determinada quantidade de filhos. Isso aqui é só para fazer uma ressalva sobre o que algumas vezes é ensinado nas igrejas, às vezes, causando tumulto e dificuldade para muitas jovens e muitas irmãs. E eu não quero tratar disso hoje, que também não é o meu assunto, né? Mas apenas para colocar para vocês, irmãos, que não é isso que Paulo está falando. Porque, evidentemente, nem toda mulher vai engravidar, evidentemente, nem toda mulher vai casar, evidentemente, Deus não tem exatamente o mesmo chamado para todas as mulheres, e evidentemente nem todas as mulheres vão ter certo número de filhos e assim por diante. Nós não podemos padronizar essas coisas e nós não podemos pensar que a palavra de Deus ela está impondo esse tipo de coisa aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Tá? Mas o que Paulo está falando aqui porém, irmãos, colocando um papel especialíssimo da mulher, sim, ainda que isso não seja exatamente para todas, e exatamente para todas da mesma forma e da mesma maneira. No entanto, ele está dizendo sim, a gravidez é uma bênção. A gravidez é uma bênção. E aí, quando ele vai falar isso, irmãos, ele vai falar dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando você lê aqui o versículo 15, irmãos, eu quero lembrar de novo, nós estamos numa aula, então se tiver alguma duvidazinha, pode levantar a mãozinha para ele, pastor, queria entender isso aqui, que a gente para, se não conseguir completar a mensagem hoje, a gente continua, tá? Então não fique preocupado. E eu quero ir ensinando bem devagarzinho mesmo. Mas pergunte se vocês tiverem dúvida. E perceba, porém, continuando o que eu ia dizer, que Paulo está colocando aqui no contexto do Evangelho, porque olha o que ele diz aqui, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos,
se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Lembra que eu falei que Paulo diz que o mandamento que ele estava chamando, dando a Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 5, tem um fim, que é o amor de coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então ele está falando aqui do Evangelho, ele está falando assim, isso é o que é mais maravilhoso de tudo, irmãos. É como que ele diz assim, porque ele tinha acabado de falar, irmãs, vocês não devem liderar, por que vocês não devem pregar como líder na igreja? Porque Deus primeiro criou Adão, depois, quando a mulher liderou, teve a queda, então por esses dois motivos, não liderem. Aí pode surgir aquele sentimento no coração das mulheres de dizer assim, que coisa triste, não é? Coisa triste está sobre nós mulheres, porque Paulo lembrou que Deus criou, mas aí veio a queda, e foi uma mulher que primeiro pecou e que ouviu Satanás, ainda que não foi a única, mas foi primeiro uma mulher, e aí elas podem ficar tristes com isso. Então o coração pastoral de Paulo logo vem e diz assim, não fiquem tristes, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus consertou tudo, tá? Então a queda foi o pecado dos dois, não foi só de vocês. As mulheres, a primeira mulher teve uma responsabilidade, o homem teve uma responsabilidade, e nós participamos da queda porque nós tanto temos a consequência daquele primeiro pecado, como nós também pecamos. Mas Paulo está dizendo assim, Jesus resolveu, a graça resolveu o problema de homens e mulheres, de maneira que ela resolveu a maldição. Quero que vocês prestem bem atenção nisso e que guardem bem isso nos seus corações, minhas irmãs e irmãos também, de que Paulo está dizendo aqui que a maldição que veio sobre a mulher, o Evangelho, ele transformou em bênção graciosa. Tá? Porque qual foi a maldição que veio sobre a mulher? Bora lá para Gênesis? Vamos lá para o capítulo 3 e perceba o que diz o capítulo 3, né, de Gênesis. Então, vamos lá, vamos olhar. Gênesis capítulo 3, e veja o que o Senhor diz para a mulher, né? A partir do versículo 16. Ele diz assim, e a mulher disse, Gênesis capítulo 3, verso 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ele dá uma maldição dupla. A primeira maldição é a gravidez sofrida, dolorida, e a dor do parto. A segunda é a dominação do marido sobre ela, só que agora não mais como era antes, seria uma liderança sem o pecado, mas entrando o pecado, essa liderança não seria fácil. O homem poderia errar e a mulher poderia também ter dificuldade de obedecer. Então, a maldição é: o casamento tem problemas. O casamento tem problemas. Por que o casamento tem problemas? Por que não é fácil ser casado? E por que não é fácil nenhum relacionamento? Por causa do pecado. Então, a maldição no casamento entrou. No relacionamento, homem e mulher entrou no pecado. O domínio dele é difícil sobre ela. Ela tem dificuldade com ele. Então, a maldição que entrou ali. Em Cristo, isso vai ser resolvido na medida que o casal, e isso não é o meu assunto hoje, tá, irmão? Só estou colocando para vocês, porque para vocês perceberem como o Evangelho ele muda essas coisas. Quando você pega Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, quando o apóstolo Paulo ele fala de nós devemos ser cheios do Espírito Santo e submissos uns aos outros, aí ele fala lá da mulher e do marido, lembra? Da esposa e do esposo, e ele diz assim, tudo em Cristo. Como é que a esposa vai ser em Cristo? Como é que o marido vai ser em Cristo? Então essa dificuldade relacional entre eles, que entrou com a queda, vai sendo resolvida na medida que eles se submetem a Jesus Cristo. Não é que não vai ter problema, vai ter problema ainda, mas eles vão aprendendo a andar juntos em Cristo Jesus. Mas esse não é o meu assunto hoje. O meu assunto é a gravidez. Tem a ver com esse,
mas eu quero tratar da maldição da gravidez, porque o Senhor Deus aqui não amaldiçoou apenas o relacionamento deles, mas ele amaldiçoou a gravidez. Ele disse que multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Então Paulo está lendo isso e eu quero mostrar para vocês o seguinte, veja como Paulo reverte a maldição em bênção. Porque ele diz assim, Deus disse que a gravidez estava debaixo de maldição, que traria dor, traria sofrimento à mulher. E Paulo, qual é a linguagem de Paulo lá em Timóteo? Salvar-se-á dando à luz. Você percebe a mudança? Então, no Evangelho é salvação. E reverte a maldição sobre a gravidez. Isso é um ponto tão importante, irmãos, que nós precisamos observar, porque Paulo está falando tudo no Evangelho. Ele não deixa de tratar nenhum assunto descartado de Jesus. Até quando a mãezinha vai ter o neném dela, Paulo está dizendo assim, minha irmãzinha, minha irmã querida, lembre quando você vai ter o seu neném, você deve lembrar de Jesus. E você deve passar por aquele momento lembrando de Jesus. É isso que Paulo está falando. Nós não descartamos o Evangelho de nenhuma parte de nossa vida, irmão. Então Paulo está dizendo, Deus torna em salvação a gravidez que antes, na queda, foi amaldiçoada. Eu, então, quero chamar a atenção de vocês nisso. Por quê? Só que tem um detalhe aqui, que a graça já existia, mesmo aqui na queda, né? Eu já falei algumas vezes aqui na nossa igreja isso. Por quê? Quando Deus diz para Adão, o teu trabalho vai ser suado, tu vais ter espinhos que vai furar tua mão, o sol vai esquentar, tu vai suar, o trabalho vai ser difícil, mas ele diz assim, mas tu vais ter pão. A bênção, a graça está mesmo misturada ali na maldição. Não é só maldição, a graça comum de Deus, que tem um pão. A gravidez é a mesma coisa, porque a gravidez, o que acontece na gravidez? Na gravidez acontece que ali está a dor, mas ela vai gerar bebês, ela vai gerar filhos. E como é que Adão chama a sua esposa no finalzinho do capítulo 3? Bora, olha comigo aí no finalzinho do capítulo 3 de Gênesis. Como é que Adão chama a sua esposa? Vamos olhar aqui. Versículo 20. Ainda nem é bem no finalzinho, né? Chamou Adão o nome da sua mulher Eva. Eva. Por que Eva? Porquanto ela era mãe de todos os viventes. O que é isso, irmãos? Paulo está dizendo assim, observem. Paulo não, Deus, Adão aqui, né? Ele está dizendo assim, ele compreendeu o que Deus disse. Quando Deus disse assim, olha, ela vai ter muita dor, mas ela vai gerar o quê? Filhos. Aí Adão pegou aquilo ali e disse assim, eis aqui que a maldição não é só maldição, a maldição tem bênção. Porque, irmãos, o que é maldição? É morte, é coisa ruim. Mas vida é maldição? Vida é bênção. Nós estamos vivos aqui, eu vejo essas criancinhas aí, eu vejo vocês, é a bênção de Deus. Então, o que Adão compreendeu? Adão compreendeu assim, olha, eu entendi o seguinte, que Deus amaldiçoou a gravidez da minha esposa, mas Deus disse que ela vai ficar grávida. Deus disse que ela vai gerar filhos. Deus disse que ela vai ser mãe. Que coisa linda aqui, de todos os viventes. Ela vai gerar filhos. Ela será fonte de vida. Fonte de vida. Você sabe o que quer dizer Eva? Vida. Eva quer dizer vida. O nome Eva quer dizer vida. Adão olhou para ela e disse, ela é vida. Deus abençoou, irmão, depois da queda, hein? Olha a graça de Deus atuando aqui no casal depois da queda. Deus abençoou para ser vida, para gerar vida, para distribuir vida, para encher essa terra inabitável de crianças, de filhos, de gerações.
de homens e mulheres, de povos que vão ser distribuídos por toda a terra e vai vir da minha esposa, virá da minha mulher. Então, mesmo na queda, a gravidez e o papel que a mulher tem é um papel vivificante. Vocês percebem, meus irmãos, que a Bíblia não está desmerecendo a mulher em nenhum momento? Porque parece, quando Paulo diz assim para elas ficarem em silêncio, que está desmerecendo ela. Não é isso. A Bíblia está dizendo, minhas irmãs, o que eu estou dizendo para vocês é que você não deve assumir o que não é de vocês. Você não deve querer fazer o papel de homem, porque homem não pode, homem não é chamado de vida. Mas vocês são chamadas de vida. Vocês são geradores de vida. E o homem não gera uma criança no seu ser. Vocês são tão importantes na função de vocês. Vocês são tão importantes para a igreja no papel de vocês. Não queira a posição deles, porque Eva quis a posição dele e isso não foi bom. Não sigam Eva, porque vocês têm outra posição. Agora, se é bênção já, vocês imaginem, minhas irmãs, que nesse dia, eu não sei quantas criancinhas, quantos bebezinhos já nasceram hoje. São que horas? São 10 horas da manhã, né? Eu não sei quantas criancinhas, quantos bebezinhos já nasceram desde meia-noite para cá. E eu não sei quantos bebezinhos vão nascer no mundo. Aliás, eu acho que eu já vi alguma coisa sobre quantas pessoas nascem por dia e quantas pessoas morrem por dia também. Existem as estatísticas, depois vocês podem ver aí. Mas, irmãos, o que Deus está dizendo é que cada criancinha que nasceu hoje é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. É a bênção que Deus deu lá para Eva. E isso, quem teve essas criancinhas não foram só mulheres crentes, claro. Não foram só mulheres crentes, mas elas têm a bênção de Eva. Elas têm a graça comum, porque Deus deu a elas a graça comum. Agora, vocês imaginem, minhas queridas irmãs, como vocês crentes são, eu vou até usar essa linguagem, infinitamente mais abençoadas, mais agraciadas, porque vocês são crentes. Então, o que eu quero dizer para vocês é que Paulo está colocando aqui que quando nós olhamos para a gravidez, nós temos que ver a bênção de Deus na gravidez. E quando nós olhamos para a gravidez, debaixo do Evangelho, é infinitamente melhor. Porque ele está colocando aqui que ela salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. O que significa isso, irmãos? Vamos agora olhar, vou voltar agora para o versículo 15 de 1 Timóteo 2, tá? Eu peço para vocês voltarem comigo. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. O que ele quer dizer com salvar-se-á, dando à luz filhos? Será que Paulo está dizendo que as irmãs, as mulheres da igreja, devem gerar filhos para elas entrarem no céu, e que aquelas que não gerarem filhos, seja por não poderem, ou por algum motivo decidirem não gerar filhos, por algum motivo justo decidirem não gerar filhos, será que essas mulheres vão para o inferno? Será que Paulo está dizendo que a salvação depende, para as mulheres depende delas ficarem grávidas e gerarem filhos? Obviamente que não é, meus irmãos? Claro que Paulo não está dizendo isso. Paulo, em nenhum momento, ele ensina a salvação por nenhum tipo de obra. Também, claro, não também pela capacidade que a mulher tem de gerar filhos. Isso em si não vai trazer a salvação para ela. Tanto é assim que ele coloca salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem. Ou seja, tem um se aqui. Porque, como eu acabei de dizer, se fosse assim, todas as mulheres que hoje geraram bebês, ou que vão gerar bebês, vão para o céu independente de crer em Jesus. Não é a gravidez que determina que uma mulher vai para o céu ou não. É a fé em Jesus. O que Paulo está dizendo, portanto, aqui, não é que a salvação vem do fato de elas engravidarem. Pode até parecer isso, na forma que está no texto, e mesmo no original, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Pode até parecer isso, mas não é isso, porque logo ele explica dizendo assim, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então ele está colocando assim, olha, se elas forem crentes,
se elas forem crentes, elas vão ser salvas. Porque se elas forem crentes, o fato de elas serem crentes vai mudar a perspectiva delas da gravidez e do papel delas na igreja. Isso vai influenciá-las quanto ao seu papel. O que Paulo está dizendo é que a salvação, ela é uma salvação que opera em nós uma mudança, não é? Veja que ele diz aqui que essas mulheres gerando filhos vão ser salvas se elas tiverem essas qualidades aqui, que é fruto da salvação, que é evidência da salvação. Vamos olhar quais são? Acompanhe comigo. Em primeiro lugar, sobriedade. Segundo lugar, a fé. Terceiro lugar, o amor. E quarto lugar, a santificação. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, e eu vou colocar primeiro a fé, porque a fé, ela vamos dizer assim, é aquela virtude da qual vem todas as outras virtudes, né? Tanto que Paulo diz assim em outra parte, a fé que opera pelo amor. E Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então a fé verdadeira em Jesus Cristo, quando uma mulher, um homem, confia em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, se arrepende dos seus pecados, essa fé começa a operar o amor. Começa a fazer com que ele amem a Deus e amem o próximo. De maneira que Paulo diz, a mulher crente é uma mulher também que, eu não estou dizendo, meus irmãos, que essa mulher não vai ser pecadora, que ela não vai ter os defeitos dela, que ela às vezes não vai ficar com raiva, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que ela, as fraquezas e os pecados dela vão sendo vencidos pela graça do Evangelho, pela graça de Deus em Cristo Jesus, que nos justifica e nos santifica. Lembra que Paulo diz em Romanos, nós já temos estudado aqui também na nossa igreja, de maneira que se ela crê, ela vai crescer no amor. No amor. Ela vai amar. E ela vai entrar em processo de santificação. Porque a santificação é um processo. Ela vai mortificar o pecado, ela vai vencendo as suas fraquezas, porque ela é crente. A mulher não crente não faz isso. A mulher não crente, primeiro, ela não confia em Jesus como seu Salvador, então ela não é de Cristo. Ela pode gerar bebês. Deus deu essa graça comum para ela também. Não para todas também, né? Mas se for na providência, Deus pode conceder a ela. Mas ela, como ela não é crente, ela não ama como crente. E ela não é uma santa como crente. Ela não tem santidade. O que Paulo está falando aqui é da mulher crente. Paulo está dizendo assim, a mulher crente, ela começa a amar. Ela começa a amar a Deus. E ela começa a amar o seu próximo. E ela começa a amar, especialmente, a sua casa, a sua família. Ela começa a amar e ela vai crescendo em santificação, em piedade, em amor a Deus e amor ao próximo. E então, tudo isso vai fazer com que ela olhe para a gravidez como uma crente. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Quando ele diz assim, salvar-se-á, dando à luz filhos, não é que a gravidez em si vai ser a salvação, mas é que a gravidez vai estar no contexto da salvação, vai estar debaixo, se eu puder usar assim essa expressão, debaixo do guarda-chuva do Evangelho. Então vamos dizer assim, vamos dizer que esse mundo é uma tempestade de pecado, está chovendo para todo lado, mas nós temos um guarda-chuva que nós vamos passando por esse mundo e nos livrando dessa tempestade. Esse guarda-chuva é o Evangelho de Jesus Cristo. De maneira que quem está fora desse guarda-chuva, está fora do Evangelho, tem toda a sua vida afetada por essa chuva de pecado, inclusive a gravidez, inclusive a família. Então ali só tem a graça comum, fora do Evangelho, mas tem a maldição. Lembra da maldição? Lembra qual é a maldição? A maldição é que o casamento vai ser difícil e a gravidez vai ser dolorida. Então, isso é só isso que tem fora do Evangelho. E a graça comum de Deus ali, fazendo com que as coisas andem para evitar o caos. Mas é maldição. Mas no Evangelho muda, porque no Evangelho, marido e esposa
agora tem que se tratar e cuidar um do outro conforme Cristo. Volta a citar Efésios 5,18 em diante, e eu vou convidar vocês a lerem e depois chegar nas suas casas, tá? Tarefinha da EBD. Leia Efésios 5, do 18, e entre já no Efésios 6, que fala dos filhos já lá, né? Então, você tem que aprender como casado, como casada, e também os solteiros, né, dentro das suas relações familiares, a tratar todas as relações no Evangelho de Jesus. E a gravidez é a mesma coisa. A mulher, ela vai então tratar dessa gravidez no Evangelho, debaixo do guarda-chuva do Evangelho. Então, o que ela vai entender em relação à gravidez? Vamos lá, vamos pensar assim. Em primeiro lugar, ela vai lembrar, como a mulher do Evangelho e o marido também como homem do Evangelho, ela vai lembrar do que Adão falou para Eva, do nome que Adão deu para Eva, logo depois da queda. Vai lembrar assim: a minha mulher, o homem vai olhar para ela e ela vai começar a entender de si mesma, e deve entender de si mesma: eu sou vida, eu sou fonte de vida. Eu sou fonte de vida para a minha família. Primeira coisa que a mulher cristã tem que entender, irmãos, isso. Ela tem que ter um conceito diferente do conceito do mundo. Porque o conceito do mundo vê a mulher, vê cada vez menos a mulher nesse papel de vivificadora e de abençoadora da sua família, do seu lar. Então, a primeira coisa é lembrar da bênção, vamos dizer assim, da bênção de Adão, que Deus deu através de Adão. Segunda coisa, ela vai lembrar que a salvação atinge a ela de maneira absoluta e total. E agora eu vou falar da gravidez, mas não é só na gravidez, mas vamos pensar agora na gravidez. O Evangelho vai mudar a gravidez dela, de maneira que ela vai pensar assim: Deus abençoa a minha gravidez em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: quando Deus concede a gravidez a uma mulher, é a bênção dele ali também em Cristo Jesus, e Deus está dando esta bênção para ela, para que ela encare aquilo no Evangelho. Como é que ela vai encarar isso? Ela vai encarar então com fé, com amor e com santificação. E ela vai encarar isso então com sobriedade. E agora eu volto para a sobriedade. O que é sobriedade, irmãos? Essa palavrinha sobriedade é a mesma palavra que ele usa quando ele falou lá dos adornos caros. Leia comigo o versículo 9 aí. No versículo 9, Paulo diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Essas palavras aqui, essa palavra aqui, pudor e modéstia, estão envolvidas na sobriedade. Por quê? Eu expliquei na exposição passada. A mulher que se enfeita demais, ela é desequilibrada, ela não é sóbria, ela não tem autocontrole, ela está dominada pelo seu desejo de aparecer. Ela está se autoglorificando, então ela fica enfeitada demais, ela fica exibida demais, ela quer aparecer. É falta de sobriedade, é falta de equilíbrio. Mas a mulher, quanto mais ela teme a Deus, ela se enfeita, mas ela se enfeita com sobriedade. Ela busca não que as pessoas olhem para ela, mas que as pessoas glorifiquem a Cristo. Então, e aquilo vai afetar a maneira como ela se cuida, a maneira como ela se apresenta, ela vai ser mais, digamos assim, discreta, mais tranquila. Ela não vai querer chamar atenção para si. Então, vamos aplicar isso à gravidez? E a esse ponto aí de que Adão falou que ela é vida. A mulher, sem Cristo, ela não vai tratar a gravidez com sobriedade. Ela não vai tratar nada com sobriedade, na verdade. Por quê?
O pecado é desequilíbrio. Então ela vai errar na gravidez, em algum sentido. Talvez odiando a gravidez, se aborrecendo com o trabalho da gravidez e não suportando mais aquilo, não suportando mais o trabalho de gerar filhos, se tornando egocêntrica e se voltando contra a sua própria família, se tornando uma pessoa dominada por algum pecado, por alguma fraqueza, seja qual for, de maneira que a sua vida vai ser desequilibrada e aquela função dela de vida vai ser prejudicada, de maneira que ela vai começar a atrapalhar. Se ela ficar grávida, aquilo vai ser prejudicial para ela e para a criança e para toda a família. A falta de sobriedade, a falta de equilíbrio de uma mulher gera, irmãos, problemas. Gera problemas. Porque é desequilibrado. Por isso que Paulo está dizendo, vejam, essa mulher, ela precisa... Por isso que, minhas irmãs, nós temos que estar todo domingo aqui, todo domingo na igreja. Porque homens e mulheres precisam ouvir o evangelho. Porque nós somos... Meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Nós somos, por natureza, desequilibrados. Nós somos extremistas. A nossa dificuldade é moderação. Ou nós tendemos para um lado, ou tendemos para o outro. Às vezes nós reagimos a um erro, indo para o erro extremo, lá para o outro lado. Isso não é evangelho. O evangelho faz assim, olha, nem um lado nem o outro, mas a santidade, a sobriedade. Então o que Paulo está dizendo é que a mulher no evangelho, há muitas implicações aqui, eu vou só citar rapidamente, os irmãos reflitem, depois nós podemos conversar sobre isso, mas há muitas implicações aqui para a gravidez. O evangelho, então, a salvação vivida, experimentada, lembra que o apóstolo Paulo diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ele está falando da salvação na experiência prática, que é a gravidez, que é tudo. Ela torna essa experiência uma experiência sóbria, cheia de paz, cheia de confiança, diferente da mulher que engravida quando ela não tem Jesus, quando ela não confia em Jesus, totalmente diferente. Você percebe? Você está entendendo o que eu quero falar, irmão? Eu espero que os irmãos estejam entendendo, mas se não estiver entendendo, a gente vai conversando mais depois. Meu tempo está acabando, eu vou só falar mais um pouco, mas o que eu quero dizer para os meus irmãos é o seguinte, o que Paulo está dizendo aqui é que esse é o papel das mulheres primordial. Papel de mulher, papel que o homem não tem, papel de ser vida, papel de engravidar, papel de, especialmente, cuidar da família. Isso não quer dizer que as mulheres não possam trabalhar fora, isso não quer dizer que as mulheres não possam fazer algo além de cuidar da sua própria família. Evidentemente não é isso que Paulo está dizendo aqui, mas Paulo está dizendo assim, a função dela é um cuidado especial com a sua família. Agora eu quero, irmãos, aplicar isso às minhas irmãs, e aqui a gente está gravando, né? Aos irmãos e às irmãs. Mas primeiro as irmãs que não vão engravidar. E aí? Isso aqui não serve para as irmãs, né? Para as mulheres que não vão gerar ou não geraram filhos. E aqui nós precisamos entender o seguinte, o que Paulo está colocando aqui, irmãos, não é um padrão absoluto. Ele não está dizendo aqui, nem mesmo isso como um mandamento, para toda mulher engravidar. Evidentemente que não. Porque se fosse um mandamento, o que dizer da providência, a própria providência, que inclusive mulheres, nem todas as mulheres casam. Nem todas as mulheres têm a própria condição física de gerar crianças, né? Então se aplica esse princípio a todas as mulheres, independente da própria gravidez em si. Eu gostaria de sugerir isso aos irmãos e às irmãs. De maneira seguinte, de maneira que o que Paulo está falando aqui em outras palavras é que as mulheres, elas têm uma função diferente dos homens dentro das características femininas, né? A mulher, ela é mais bela, a mulher, ela é mais, digamos assim, delicada, a mulher, ela tem uma percepção, podemos até dizer, e levando então ali em conta o seu papel familiar diferente do homem.
A mulher, ela é levada sempre a um cuidado especial, diferente do homem em relação à sua família, em relação ao cuidado do lar. A mulher, ela tem um papel importantíssimo com as crianças e os mais jovens, homens e mulheres. A Bíblia vai mostrar isso, por exemplo, Paulo vai dizer, é interessante quando Paulo destaca Timóteo, ele vai dizer assim, foste ensinado pela tua mãe e pela tua avó, desde pequenininho. Então a mulher tem uma função especial com as crianças, mesmo as que não sejam seus filhos. Eu não tenho tempo para falar de tudo, irmão, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês mulheres são diferentes de nós homens, né? E têm dons diferentes. E Deus lhes dá consciência desses dons e dessas características. O que eu quero dizer é o seguinte, a igreja precisa disso. A igreja de Jesus precisa das mulheres. Elas têm um papel excelente, importantíssimo para a igreja de Cristo. A igreja não é só de homens, a igreja ela é um complemento entre homens e mulheres, em que, assim como o corpo, usando a ilustração de Paulo, assim como o corpo tem várias partes e elas se complementam, assim também em relação aos sexos, há um complemento entre homens e mulheres na igreja, na família, na sociedade, e de que, no final das contas, o que Paulo quer dizer é o seguinte, veja, o Evangelho ensina a vocês, minhas irmãs, de que vocês tendo fé em Jesus, vocês devem amar, vocês devem crescer em santidade, vocês devem ser sóbrias e vocês devem fazer tudo isso na função que Deus deu para vocês, que não é a dos homens. A dos homens é uma, é deles, e eles devem ser sérios diante de Deus nisso. Mas de vocês busquem entender cada vez melhor, segundo as Escrituras, quais são a função de vocês. Na família, na igreja, na sociedade, dentro das características de vocês, que nós homens não temos. E de que a igreja precisa disso, que se isso faltar na igreja, a igreja será deficiente. É como o corpo, em que se eu tiver só uma perna, você, né, vou fazer igual o Saci, né? Isso não vai ser legal, né? Mas precisa das duas pernas, precisa do complemento, precisa de que cada parte faça o seu papel. Porque se também quiser cumprir o papel do outro, não vai dar certo. Não glorificará a Deus, causará confusão e desordem na igreja. E Paulo está dizendo aqui, Deus não aceitará isso, irmãos, nem mesmo no culto. Por isso que ele diz, mulheres, fiquem em silêncio. E a função de vocês é maravilhosa, é outra função. Então é isso, meus irmãos. Agora aplicando aos homens, meus irmãos, nós homens temos que olhar para todas as mulheres, sendo casados ou solteiros, na igreja, na família, e olhar para elas como uma bênção de Deus. Lembrem que Adão as abençoou, como Eva chamou-as de vida. E nós temos que fazer tudo o que diz respeito a nós para que elas cresçam nesta bênção. Claro que nós não temos poder sobre elas, mas no que diz respeito a nós devemos agir de tal maneira que elas tenham facilidade na sua função. Nós não devemos atrapalhá-las na sua função, de nenhuma maneira. E devemos observar a nossa vida, fazer tudo para que elas tenham facilidade na sua função. Especialmente como cristãs. E aqui, lembra de Paulo? Paulo diz lá aos homens, amem as suas esposas. E amar quer dizer que os homens devem fazer tudo o que está na sua possibilidade para que elas tenham facilidade de crescer em Cristo. Eles as ajudem nisso, sendo casados especialmente. Fala a vocês casados. E aos solteiros também. Devem fazer com que elas, cumprindo seu papel de liderança, ajudá-las a crescer espiritualmente, fortalecê-las, animá-las, orar por elas, cuidar delas com muito amor. Como Pedro diz, como a parte mais frágil, como uma bênção que Deus lhe deu e que você deve cuidar delas. Seja sua esposa, seja outras mulheres da sua casa, e seja as mulheres da igreja. Tratá-las com muito amor, com muito zelo, e tudo fazer para que elas tenham facilidade de crescer espiritualmente. Cumprir o seu papel de liderança para facilitar isso na vida delas, com a graça de Deus, no Evangelho.
Eu teria muito o que falar, irmão, mas só estamos expondo o texto, né? Então eu quero deixar essas coisas para vocês pensarem, tá bom? Que Deus nos ajude e que o Senhor abençoe a nossa vida, as nossas famílias, com o que Paulo está nos ensinando aqui, a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Amado Senhor, muito obrigado. Que o Espírito Santo possa nos conceder graça, Senhor, para que esse texto tão maravilhoso, esse pequenino versículo tão rico e precioso, ele possa ser posto no nosso coração. Homens e mulheres, Senhor, como nós precisamos de Ti, da Sua graça, da Sua bênção. O pecado atrapalhou toda a nossa vida, Senhor, inclusive os casamentos. Mas nós estamos aqui orando, Deus, ó Senhor, que o Evangelho de Jesus abençoe os casamentos e as famílias da nossa igreja, santificando, trazendo sobriedade, trazendo fé, amor e santificação, e fazendo com que as nossas irmãs, elas cumprem o seu papel familiar, na igreja e na sociedade, que o Senhor deu a elas, papel fundamental e importante para o nosso bem, para o bem de todos. Abençoe as irmãs, Senhor, e nos ajude, nós homens, para que pelo Espírito Santo nós possamos auxiliá-las, ajudá-las, apoiá-las, para que elas cresçam nesse papel. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmã querida que está aqui e as irmãs que hoje não estão aqui. Abençoa com a sua graça, com o seu Espírito, em nome de Jesus, para que todas cresçam em sua vontade, sim. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Irmãos, convido vocês agora a nós lermos o texto e nós vamos fazer, ainda que breve, né, mas um momento de oração que nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus. Convido vocês a abrirem Provérbios capítulo 18, nós vamos fazer a leitura, tá? Abra sua Bíblia.